Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História. E é a aula 41.1. Ih, já está chegando quase no final. Lembrando que esse ano vocês vão fazer o Enem. Vem para mim, cadê meu produtor? Chega aqui, chega aqui. Lembrando que nesse ano vocês vão fazer o Enem. Não se preocupe, é só estudarem, não tem o que se perturbar, tá certo? Até porque tem que, primeiramente, terminar o ensino médio e depois fazer aí o Enem. Mas se preparem, tá bom? Não é um bicho de sete cabeças não, mas também tem que ir preparado, tá certo? Desde já, meu abraço aí para todos os alunos indígenas, quilombolas, campesinos, da zona rural, da zona urbana, enfim. E para você, professor, que está aí conosco, sendo essa ponte que interliga nós aqui e vocês aí na outra ponta, tá certo? Para a aula de hoje, joga na tela, o que nós temos aí? Olha lá, para a nossa aula eu tenho a nova ordem mundial. Deixa eu só calibrar aqui a minha caneta, ok? Beleza? Aula 41.1, nosso tema é esse daqui. Nova ordem geopolítica mundial. Mudanças na hierarquia internacional. É apenas 2 tópicos, mas tem assunto para valer esses 2 assuntos, tá bom? Esses 2 tópicos aí. Bom, para a aula de hoje, aluno, tu tem que ter como habilidade avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. Assim como também tu tem que analisar o papel da justiça como intuição na organização das sociedades. E aí, tendo esse apanhado, esses conhecimentos, aí é só você correr para o abraço, tá certo? Se não tiver, aí já complica. Por que complica, professor? Porque eu tenho que ter um norte. Eu tenho que saber por onde caminhar. Então, vejamos aí. Eu tenho aí a nova ordem geopolítica mundial. Aluno, nós estamos no período da Guerra Fria. Confere comigo? Logo após Aliás, estamos saindo, né? Logo após a queda do regime socialista na União Soviética, na verdade, assim, após ser inserido a glasnost e a perestroika, a União Soviética aí abriu o seu mercado para o capital estrangeiro também, nós temos aí essa coxa de retalho. Observe, olha o tamanho do Canadá, é enorme o território. O território do Canadá é muito maior do que da China. E olha aqui, o Alasca ali pertence aos Estados Unidos, o Brasil também é uma potência muito, muito grande, e os demais países aqui, ó, olha aqui a Rússia, bem no canto, né? Enfim, por aí você vê essa formação. Diz o seguinte, a nova ordem mundial, ou simplesmente nova ordem geopolítica mundial, tem esses 2 nomes, tá? Você pode falar dessa forma. Na verdade, significa um plano geopolítico internacional das correlações de poder e força entre os Estados nacionais após o fim da Guerra Fria. Lembrando vocês que a Guerra Fria começou em 1946 e vai até 1991, né? 1989 é a queda do Muro de Berlim. 1990, a união das 2 Alemanhas. Em 1991, aí nós temos o início, o fim da União Soviética. Vamos lá. Nesse outro mapa, dá para você observar os centros do unipolarismo. Centro de resistência.
e centros de autonomia. Por esse mapa, dá para você perceber que o Brasil é um dos centros de autonomia gerado após esse período da Guerra Fria. E unipolar, eu tenho aqui mais a questão do Canadá, dos Estados Unidos e boa parte aqui do continente europeu. Agora, centro de resistência, temos aqui, tanto a China como também a União Soviética. Fechou? Só para vocês acompanharem. Veja aí. Com a queda do Muro de Berlim, que aconteceu em 1989, e o ex-falecimento da União Soviética em 91, o mundo se viu diante de uma nova configuração política. Professor, o que isso implica em dizer? Na verdade, é que a Alemanha, ela volta a ser uma. Lembra que a Alemanha, ela tem o seu território, logo após a Segunda Guerra Mundial, esse território foi dividido em 4 pedaços e depois será dividido em 2 pedaços. Apenas 2 pedaços aqui, a Alemanha 1 e a Alemanha 2. A Alemanha socialista e a Alemanha capitalista. O Muro de Berlim, que vai ser destruído, derrubado em 89, no ano seguinte, as 2 Alemanhas já estavam juntas. Na verdade, a Alemanha capitalista. Porque a socialista não vai sobreviver. Até porque não deu bom resultado. O que se observa dessa imagem são os soldados. E é uma imagem que te chama atenção. Os soldados não estão armados ainda. Eles estão prestigiando o movimento. Porque se eles estivessem para reagir, aí a coisa é diferente. Observe que o lado capitalista tem a bandeira de quem? Provavelmente, dá para entender, a bandeira dos Estados Unidos. E aqui, talvez, a bandeira da Alemanha do outro lado. Então, representava de fato o mundo capitalista. O mundo socialista, do outro lado, é que não tinha tido um progresso, um avanço. E é justamente isso que vai levar à queda do muro, porque as pessoas estarão insatisfeitas porque querem acompanhar o mesmo progresso que existe do lado capitalista. Então, pela leitura, o que se dá para perceber é que esse lado aqui é o capitalismo, né? E esse lado aqui é o socialista. Tudo bem? Bom, mais ainda, fazendo uma leitura dessa área, o que tu percebes aqui, aluno, é que os soldados literalmente estão com os braços cruzados. Olha aí. Não tem nenhuma arma com eles. Eles só estão ali para assistir de forma pacífica esse movimento, que depois vai gerar isso daqui. Mesmo quando começa a destruição do Muro de Berlim, eu tenho os soldados, tanto de um lado, como também de outro, que não vão reagir. Porque os dois são alemães, mas um é com regime capitalista e o outro com regime socialista. Na verdade, a Alemanha ela vai se reencontrar. Esse muro ele foi construído em questão de horas, da noite para a madrugada. No dia seguinte, ele já estava pronto. E aí, claro, a queda do Muro de Berlim se deu em 1989. As 2 Alemanhas voltam a ser uma só. E claro que a Alemanha, com o progresso, a Alemanha capitalista, vai levar vantagem e passar isso para o lado socialista, que a Alemanha se torna uma potência.
Na verdade, elas sempre foi uma potência. Tá? Vejam que nenhum dos lados estão reagindo. Isso aqui também são policiais. Armas não usam, não estão usando. Fechou? Vamos lá. A soberania dos Estados Unidos e do capitalismo se estendeu por praticamente todo o mundo. E a OTAN se consolidou como o maior e mais poderoso tratado militar internacional. Essa aqui é a bandeira da OTAN, certo? E os Estados Unidos é o que acaba encabeçando esse regime militar. A OTAN, quando ela foi criada, foi justamente para se consolidar nos países. Hoje, por exemplo, a Finlândia e a Suécia, domingo agora, ontem, foi dado o parecer que elas irão entrar para a OTAN, porque se sentem mais seguros, mais seguras. Por que seguras? Porque vai ter o apoio de outras potências. Porque, vem para mim, porque a OTAN é assim, é um grupo de países. Se mexeu com um, mexeu com todos. A Finlândia e a Suécia acabam fazendo fronteira ali com a Rússia. Se não me engano, a Finlândia tem 1.300 e poucos quilômetros de fronteira com a Rússia. Só que vão estar na fronteira com o inimigo. E existem alguns tabloides, alguns jornais que mencionam, a Rússia vai ter retaliação. Não, não vai ter retaliação. Então, já não se sabe a que ponto, de fato, algumas informações são verdadeiras ou não. O fato é que, se a Finlândia e a Suécia, elas entram para o bloco da OTAN, aí elas vão ter um apoio militar. Isso é muito mal para a Rússia, porque ela está perdendo espaço para poder conquistar a Ucrânia, se é que conquistou. Na verdade, destruiu a Ucrânia. Mas até hoje não, a guerra não acabou, já está 80 e poucos dias, mas os ucranianos estão resistindo ao ataque de Putin, ataque do grande líder russo. Mas também já perderam muita gente, porque o armamento russo ainda é muito antigo. E conta aí, os ucranianos estão contando com o armamento mandado pelos países componentes da OTAN. Por isso que, nesse caso, se a Finlândia e a Suécia entram, pelo menos essa questão assim, é um por todos e todo por... Mexeu com um, mexeu com todos. Então, claro que existe muito esse suspense. A Rússia vai usar bomba atômica? Vai usar ogiva nuclear? Mas os países também que participam da OTAN possuem esse tipo de arma. Então, não queremos que isso venha a acontecer, mas vamos aguardar os próximos capítulos, tá bom? Segue na tela. Por isso que a construção, o maior símbolo da OTAN, essa rosa do vento aí, está nos 4 cantos do planeta, protegendo os países que querem ter uma paz contínua em seu solo e viver de forma harmoniosa. Aí você vê a exibição das ogivas nucleares, bombas e mais bombas, poderes e mais poderes. Então, de um lado, eu tenho os Estados Unidos, que representem muito bem, e de outro lado, ainda tenho a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, fica nesse confronto militares, tanques, o poder bélico, tanto de um lado como também de outro. Isso cabe apenas esses 2 cidadãos aqui, de tomar uma decisão. Infelizmente.
Se de repente o cara deu na cabeça que tem que fazer isso, e aí? Só que o mundo não quer parar para ver se isso aconteceu ou não. Certinho? Olha lá. A primeira expressão que pode ser designada para definir a nova ordem mundial é a unipolaridade. Uma vez que, sob o ponto de vista militar, os Estados Unidos se tornaram soberanos diante da impossibilidade de qualquer outro país rivalizar com os norte-americanos nesse quesito. Veja aí, a expressão que pode ser designada para definir a nova ordem mundial é a unipolaridade. Uma vez que, sob o ponto de vista militar, os Estados Unidos se tornaram soberanos diante da impossibilidade de qualquer outro país rivalizar com os norte-americanos. Por quê, professor? Os americanos investiram maciçamente em armamento de todas as espécies. E qual é a outra nação? Por isso que também outros países vão se sentir confiados, né, nos Estados Unidos. E eu não sei quantos porcentos, se não me engano, enquanto o PIB americano, boa parte do PIB é investido em armamento. Em guerra também. O Brasil não investe nem 1% em armamento. Ó, o que vem a ser o mundo unipolar? O país com grande poder bélico, cultural e econômico passou a orientar e a direcionar a política e a economia mundial, influenciando aí as decisões de órgãos internacionais, como o Banco Mundial, o FMI e a própria ONU. Isso viria a ser o conceito de um mundo unipolar. Ou seja, acabando sendo atrelados, deixando envolver com a política americana. Por quê? Porque tinha um bastante poder bélico, cultural e econômico. Certinho? Vejam. A segunda expressão utilizada é a multipolaridade, certo? A primeira foi unipolar, a segunda expressão é a multipolaridade. Pois, após o término da Guerra Fria, o poderio militar não era mais o critério principal para determinar a potencialidade global de um Estado nacional, mas, sim, o poderio econômico. E os americanos acabavam tendo esses dois, o poderio militar e o poderio econômico. Fechou? Então, isso é a multipolaridade. A expressão utilizada é após o término da Guerra Fria, o poderio militar o poderio militar, olha aqui, o poderio militar não era mais o critério principal. Nesse caso aqui, durante a Guerra Fria, era unipolar. Deixa eu apagar esse O aqui. Ok. Unipolar. Tá certo? Por quê? Voltada para o poderio militar. Agora, não se faz mais necessário um militar. Para determinar a potencialidade global de um Estado-nação, agora sim, o que se faz necessário é um poderio econômico. Daí o termo pluripolaridade. Fechou? Beleza? Ok. Senhores, nesse caso, é como se fosse Nesse caso, é como se fosse um jogo de xadrez. É o que você está vendo aí, tá? É como se fosse um jogo de xadrez.
tem que saber como mexer as pedras. Como movimentar a pedra? Você sabe que em um jogo de xadrez, a principal pedra é qual? É a rainha. Era a rainha. A principal pedra do xadrez não é a rainha? E aí você tem os soldados que estão aqui, ó. Os soldados, os cavalos, a torre. Rapaz, quem joga xadrez tem assim uma habilidade de concentração e de estratégia. Porque uma guerra, quando ela inicia, é como se fosse um jogo de xadrez. Você tem que saber quais pedras mexer, por onde mexer, como mexer, para onde mexer. Porque um movimento desse em falso, você perde direitinho. Sabia? Por isso que, quando se trata do mundo globalizado, do mundo hoje unipolar, multipolar e etc., é isso daí, ó. Você tem que saber como jogar. Vamos lá. Por exemplo, o Japão e a União Europeia, em um primeiro momento, e depois a China em um segundo momento, sobretudo a partir do final da década de 2000. Olha só como ficou a sua divisão, certo? Como que ficou estabelecido? Estados Unidos, Canadá, América Latina, tudo isso aqui estava sob a influência dos Estados Unidos. Toda a América Latina, o Canadá e o próprio Estados Unidos. Então, influência americana. A Europa Ocidental e a Europa Oriental, justamente com a África, vai estar sob a influência da União Europeia. E o Japão e a Oceania vai estar sob a influência do próprio Japão. Então vocês observam a área que acaba sendo atingida, a área de influência e de controle. Certinho? Como também nós temos áreas que ninguém acaba sendo controlada. Nesse caso específico, essa que coloquei a seta. Fechou? Vejamos. Por fim, temos uma terceira proposta, mais consensual. A unimultipolaridade. Já falei para vocês sobre a unipolar, a multipolar. Agora nós temos a unimultipolaridade. Vamos lá. Tal expressão, ela vai ser utilizada para designar o duplo caráter da ordem de poder global. Uni, para designar a supremacia militar e política dos Estados Unidos. E multi, para designar os múltiplos centros de poder econômico. Ou seja, junto com os Estados Unidos, você vai ter outras potências que vai ser aliados a esses blocos. Aí, garoto, você vai estar com um grupo bastante resistente. Não só que se diz respeito ao militar, mas também à economia. Então passa a ser assim, um conjunto importante nesse processo. Olha isso. Quais foram as mudanças na hierarquia internacional? Claro que tudo isso conta, né? Quando você tem uma nação que ela caminha para o progresso, para destaque, no caso dos Estados Unidos, até porque, senhores, as duas guerras, war, olha aí, em inglês, as duas guerras que aconteceram, elas foram na Europa.
elas não aconteceram em continente americano ou especificamente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos aqui acabaram se destacando por venderem produtos aos países envolvidos na guerra. E isso vai deixar sua economia muito bem. Obrigado. Muito bem. E aí, observe na sequência dessa hierarquia internacional. Os Estados Unidos, aí a Finlândia, né? Eu creio que a Itália, Brasil ali, ó, vai ter a sua sequência de ir no cenário mundial. Quer ver? Outra mudança foi a necessidade da reclassificação da hierarquia entre os estados nacionais. Por exemplo, costuma se classificar os países em primeiro mundo. Aluno, quais são os países em primeiro mundo? São os países capitalistas desenvolvidos. E quais são os países de segundo mundo? São países socialistas desenvolvidos. E os países de terceiro mundo? Países subdesenvolvidos e emergentes. Com o fim do segundo mundo, uma nova divisão foi elaborada. Por isso que você observa a marca do Brasil aqui. O Brasil até então, ele era visto como um país de terceiro mundo. E ele acaba subindo para país emergente. Ou seja, próximo a se tornar, segundo mundo, né? Segundo mundo. Então aqui, com o fim desse termo segundo mundo, uma nova divisão vai ser elaborada. E nesse caso específico, nós temos a mudança. Veja nessa reorganização política internacional. Eu tenho um fim da União Soviética, o que vai gerar uma nova ordem mundial. Aí logo surge a globalização, que é de 90, 91, 92, certo? Nisso começa a ser implantado o neoliberalismo, e eu falei para vocês na época do Collor, esse neoliberalismo logo após o fim da União Soviética, isso movimenta. Olha só, a ONU passa a ter também aqui a Organização Mundial do Comércio, o Fundo Monetário Internacional, a Organização Nacional da Saúde, o OIT e o Banco Mundial. Então, são instituições que são criadas para dar um suporte a esse novo mundo globalizado. Blocos econômicos serão criados. Eu tenho o NAFTA, eu tenho o Mercosul, o APEC, a União Europeia, os tigres asiáticos e assim por diante. Já temos os BRICS, que eu tenho China, Brasil, Rússia, Índia e África do Sul. Enfim, o mundo então começa a buscar uma sintonia que possa se envolver. A partir de então, divide-se o mundo em países do norte desenvolvido e países do sul subdesenvolvido. Estabelecendo aí uma linha imaginária que não obedece inteiramente à divisão norte-sul cartográfica, conforme podemos observar na figura abaixo. Aí você observa, olha aí, não obedece inteiramente à divisão norte-sul cartográfica. Certinho? Vejam. Por outro lado, lembra daquela última imagem que nós vimos lá atrás? Os Estados Unidos, toda a América do Norte, a América Central e a do Sul, fica sob a influência americana. Aí toda a Europa Central, a Europa a União, os países da Europa Ocidental e Europa Oriental, e ao mesmo tempo com a África, influência da União Europeia. A Rússia, ela está aqui, fora de influência. Já a China e a Oceania, sob a influência de quem? Do Japão. E aí, o entendimento é esse. É possível perceber que a divisão entre o Norte e o Sul
não corresponde à divisão estabelecida usualmente pela linha do Equador. Uma vez que os critérios utilizados para essa divisão são econômicas e não cartográficas. Já mostrei para vocês 3 vezes essa imagem. Quando se fala que a divisão não é mais entre o norte e o sul, porque o norte vai estar os Estados Unidos, a Europa e a Rússia, e o sul toda a parte de baixo. Não, não é isso. Tá? Ela é só divisão econômica. Quer ver? Também podemos visualizar as áreas de influências políticas dos principais atores econômicos mundiais. Vale lembrar que a área de influência dos Estados Unidos pode se estender para além da divisão estabelecida, uma vez que sua política externa muitas vezes atua nas mais diversas áreas do mundo, com destaque para algumas regiões do Oriente Médio. E isso é fato. A influência dos Estados Unidos acaba sendo destaque na sua política externa, mandando soldados, mandando estrutura para as várias regiões do mundo. Especificamente nessa época, estava se falando sobre o Oriente Médio, certo? E até hoje os americanos são assim. Vejam. E aí você observa uma disputa entre essas duas potências, Estados Unidos e a União Soviética, com bombas nucleares, ogivas, e buscando países adeptos ao seu regime. A Rússia hoje está falida, senhores. Falida mesmo. Com os bloqueios econômicos que foram criados agora nessa guerra da Ucrânia, a Rússia, ela fechou todo o comércio, ela está querendo que as empresas que dependem do seu gás, do seu petróleo, paguem em ruflo, né, que é a moeda russa. Só que empresas não estão nem aí, não estão pagando. A Alemanha ainda precisa, aí tem que dar um jeito, até que encontre outros fornecedores de gás e assim deixe de ser dependente do gás russo. Tá? Mas a disputa continua. Nesse intervalo, entra a guerra ao terror. O que foi? Apesar de a Rússia ter dado a maior parte do arsenal nuclear da antiga União Soviética, o país mergulhou em uma profunda crise ao longo dos anos de 1990 e início de 2000, o que não vai permitir que o país mantivesse a conservação do seu arsenal. O arsenal russo hoje é um arsenal fora de época, é um arsenal muito ultrapassado, mas mesmo assim ela exibe, recentemente, semana passada, ela exibiu nos 78 anos do pós-Segunda Guerra Mundial, que os russos tiveram participação nesse conflito, no famoso dia D. E aí tem uma parada militar, onde mostra todo o seu agrupamento militares, armamentos, tudo exibicionismo. Mas se sabe que todo esse material, todo esse arsenal está ultrapassado. Mas também ninguém quer pagar para ver se está bom ou não, né? Pois é. Olha aí. Em face disso, os Estados Unidos precisavam de um novo inimigo para justificar os seus estrondosos investimentos em armamento e também em
tecnologia bélica. Em 2001, o novo inimigo surgiu com os atentados de 11 de setembro, atribuídos à organização terrorista de Al-Qaeda, ou Al-Qaeda, também se fala. Tanto é que, como eu falei para vocês, o Senado americano, o Senado, ele acaba investindo muito em armamento. Porque acaba tendo também essa política de intervenção. E eu mencionei para vocês o que acontece lá no Oriente Médio. O governo do presidente George W. Bush, durante esse governo, os Estados Unidos vai iniciar uma frenética guerra ao terror, em que foram gastos centenas de bilhões de dólares. Primeiramente, os gastos se direcionaram à invasão do Afeganistão. Isso em 2001. Sob a alegação de que o regime talibã, que governava o país, daria suporte para a Al-Qaeda. Em segundo, com a perseguição dos líderes dessa organização terrorista, com destaque aí também para Osama Bin Laden, que foi encontrado e depois morto em maio de 2011 no Paquistão. Olha lá. Aqui. O que se pode observar é que não existe, ao menos por enquanto, nenhuma nação que se atreva a estabelecer uma guerra contra o poderio norte-americano. O inimigo agora é muito mais difícil de combater, uma vez que armas de destruição em massa não podem ser utilizadas, pois são grupos que atacam e se escondem em meio à população civil de inúmeros países. Uma justificativa seria essa, né? Não pode usar um armamento mais pesado, porque quem faz esse ataque acaba se escondendo no meio da população, né? E aí isso pode gerar morte de civis e ocasionando aí uma destruição desnecessária. Certinho? Feito isso, senhores, os Estados Unidos, eles buscaram uma hegemonia, inclusive fora da sua área. E hoje, querendo ou não, tem o respeito, merece o respeito. A tecnologia americana voltada para material bélico é altíssimo e sempre estão testando novos armamentos, novos meios de como controlar o inimigo, como combater o inimigo, inclusive de longa distância. Certo? Bom, feito isso, claro que nós temos aí melhorias que serão feitas, não somente nos Estados Unidos, mas também em outros países que buscam se qualificar em ter um poderio bélico bem acentuado. Tá certo? Bom, mas agora, aluno, eu vou te deixar. Daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Não sai daí. É muito rápido, não dá nem tempo de tomar um café, ou tomar uma água, ou então puxar o ar puro. Já estou de volta. Tchau, tchau.